Sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho Santana. Vamos aos recados de sempre da casa. A casa tem palestra todos os dias e os horários, temas, os palestrantes do dia podem ser observados tanto no site www.casadocaminhosantana.com.br como aqui no mural na entrada da casa. Quem gostaria de passar por um atendimento, meia hora antes do horário das palestras, sempre tem um trabalhador da casa disponível para um bate-papo, alguém que queira conhecer mais sobre a doutrina, ou simplesmente uma conversa. Então, meia hora antes das palestras, sempre tem um trabalhador da casa à disposição. Na área social, a casa tem um atendimento de 85 famílias com cestas básicas, que são distribuídas todo segundo sábado de cada mês. A casa desde já agradece as colaborações e está solicitando para esse mês leite em pó, óleo, arroz, feijão e açúcar. São 700 quilos de alimento arrecadado todos os meses. E a casa mais uma vez agradece as doações de todos por esse trabalho tão importante. Ainda na área social, tem o trabalho com os moradores de rua, que é a distribuição de lanche, todos os sábados, a partir das 16h30, ali nas imediações do Carandiru. Quem quiser conhecer esse trabalho, é só estar aqui nesse horário, o pessoal organiza todos os lanches e depois sair para fazer essa distribuição para esses irmãos que estão nessa situação de rua. A casa tem os livros também do Mirabelli, o volume 1 e 2, que é editado pela casa, e tudo que é arrecadado também é revertido para essas obras sociais. É procurar qualquer um dos trabalhadores aqui, ou através do site também, pode ser adquirido esses livros. Os recados dados, vamos à nossa prece de abertura. Solicito a todos que silenciem os seus celulares. Já mais tranquilos, vamos nos harmonizando com o ambiente dessa casa, esse ambiente de luz, de paz, desde cedo preparado pelos nossos irmãos espirituais, que se alegram com a nossa presença, que possamos nessa noite estarmos com o nosso coração e a nossa mente abertos, receptivos para o ensinamento da noite, o tema que vai ser falado. Que com isso possamos dar mais um passo em direção à nossa renovação moral e espiritual. E assim seja, graças a Deus. A palestra da noite, o tema é Em termos de lentidão evolutiva, do livro Todos Precisam de Paz na Alma. E quem vai fazer a palestra da noite é o Mário. Seja bem-vindo, Mário. Boa noite a todos. Sempre uma grande satisfação realizar este trabalho na Casa do Caminho Santana. Como foi anunciado pelo nosso dirigente, em termos de lentidão evolutiva, associa dinâmica evolutiva com nossa capacidade de usar a liberdade. A gente vive num planeta que você pode estar andando num lugar e, de repente, se depara com uma porta. E ali está escrito assim: proibido entrada. Não bastaria isso para que ninguém não autorizado entrasse nessa porta? Deveria bastar, né? Está escrito assim. Há duas maneiras de escrever: ou proibido entrada, ou, se você usar o artigo, proibida a entrada, se usar o a. Aí, junto tem uma baita de uma corrente e um cadeado. Ué, mas a tabuleta está dizendo entrada permitida somente para funcionários.
mas tem que trancar. Porque se não trancar, o que acontece? Pessoas que não são funcionários acabam entrando naquela porta. Porque a porta estava aberta. Aquela velha história, porque o cachorro entra na igreja, né? Porque a porta está aberta. Mas nós não somos cachorros. Nós somos seres humanos. Evoluímos, ganhamos o livre-arbítrio e nós então acabamos explicando ou entendendo grande parte das restrições que nós sofremos nesta vida, neste planeta, por causa da indisciplina ou da ignorância de como usar a liberdade. O autor, num certo momento aqui, diz assim: se você se afirma cristão, o Espiritismo foi montado, construído, a doutrina espírita, em cima dos ensinamentos crísticos, cristãos do Evangelho de Jesus. Né? Se você se afirma cristão, analise a forma como utiliza a sua liberdade. Isso vale para todos, mas para os espíritas mais ainda, porque nós estudamos e sabemos o que está acontecendo quando a gente age, né? Ele menciona: o mundo moderno é muito rico em possibilidades. Hoje tem um grau de liberdade muito grande, não apenas nas opções, mas também nos costumes. Não é possível crescer em entendimento e compreensão sem a possibilidade de tomar decisões e arcar com as consequências. Então, de novo, nós nos perguntamos, né? Estamos neste plano físico, na última reencarnação. Por que nós não podemos ganhar a carteirinha para entrar numa outra esfera? Para ir executar as nossas tarefas em outro planeta ou em outra esfera espiritual, nós tivemos que voltar aqui para a Terra. Tirando alguns que a gente conta nos dedos, que são missionários, espíritos altamente evoluídos que vêm aqui em missão, a quase totalidade de nós, né, nós estamos aqui porque nos enquadramos na categoria de seres que devem viver num planeta de expiação e provas. E nós pensamos em todos aqueles aspectos que nós estudamos na doutrina espírita, mas a lição de hoje põe luz, põe foco, né, no uso da liberdade de tomar decisões e arcar com as consequências. Nós, repetidas vezes, lembramos disso, né? Aquela frase famosa da semeadura: a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Se nós sabemos que todas as nossas ações, de todas as maneiras com que nós modificamos o ambiente em que vivemos, porque toda vez que pensamos e agimos, nós modificamos e interagimos com o ambiente que nos cerca. Então, nós externamos os nossos potenciais como espírito, ainda que reencarnados. Não é porque estamos reencarnados que o nosso potencial como espírito está anulado, está limitado. E modificamos o mundo para o bem ou para o mal. E o nosso grau de desenvolvimento intelectual, psíquico, já nos permite entender este conceito de que toda ação traz consequências. Essas consequências podem ser boas, agradáveis ou extremamente desagradáveis. Tão mais desagradáveis quanto mais egoístas nós formos, porque as consequências dessas ações de mau uso da liberdade recaem sobre nós na forma de retorno, quase que invariavelmente na forma de dificuldades, restrições, sofrimento, dor, um nível de infelicidade. E nós lamentamos, né? Antes de ser espírita. Depois de ser espírita, talvez a gente lamente do mesmo jeito, só que quietinho, né? Escondido para ninguém ver que a gente está lamentando, né? Oh, meu Deus, por que está acontecendo isto na minha vida? Acontecer coisas na nossa vida vai acontecer sempre, porque nós estamos reencarnados neste planeta.
Agora, a maneira como se encara é que varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas se colocam revoltadas, nervosas, agressivas, buscando em quem descontar, buscando a quem culpar. E nós, como espíritas, sabemos, olha, eu vou entender. Ou eu provoquei isso, talvez eu não me lembre, ou então estão me testando. Chegou a hora de ser testado nisso. Como que eu vou reagir? Estão me rejeitando, estão me perseguindo, ou então a gente fica doente de repente do nada. As maneiras de reagir depende. E tudo isso está marcando o nosso estado vibracional. Um estado vibracional de pacificação, compreensão, aceitação racional. É diferente de você aceitar aquelas pessoas que com boa intenção, né? Quanta gente não fala assim, tanto sofrimento, mas é Deus quem quer. De uma certa forma, sim, Deus está no comando de tudo. Não, mas é um tênue limite de entendimento essa história de é Deus quem quer que seja assim. E a gente sofrendo, né? Então, aí é um caso de acomodação ou de aceitação que não está baseado na compreensão, no entender o porquê e o que fazer para aproveitar a dificuldade, para avançar, para evoluir. Então, aí a lição fala assim, em termos de lentidão evolutiva. Não há quem não costume reclamar das condições de vida do mundo nos níveis de progresso dos grupos sociais, desde a família até a sociedade inteira, diz o autor. E aí ele começa. Quantas vezes a gente não reclama de quem fala alto demais? Como é desagradável, né? Ainda mais hoje. Já vivenciaram esta situação? Todo mundo ali falando baixinho ou fazendo alguma coisa, num restaurante, num lugar, e uma pessoa pega o celular e começa a falar e você fica sabendo tudo daquele assunto. Né? Você está querendo fazer o supermercado, você está na seção de melões e abacates e abacaxi e está ouvindo tudo que a pessoa está lá na seção de ketchup, porque a pessoa pega aquele celular, né? Maria Aparecida, você lavou aquelas roupas e a vizinha deu um jeito nela e aquele cachorro da vizinha está latindo. A pessoa fala alto e ela parece que quanto mais as pessoas fazem cara feia para ela, é ou não é? Mais ela fala, agora é que eu falo mesmo. Exato. Então a gente reclama de quem fala alto demais. Depois a gente reclama de quem fala demais. Você fala demais, fala sem parar. As pessoas que fumam. Quem não fuma sente um horror das pessoas que fumam. E quem fuma acaba sentindo um horror das pessoas que ficam olhando assim, né? Toda vez que a gente vê alguém, às vezes até agressivamente em algum lugar, gritando com alguém que fuma, né? A gente fala assim, lembra da lição do não julgueis para não seres julgados, né? Só quem já fumou pode ter ideia de como é difícil sair desta situação. Como é difícil. Você tenta, último maço, 9 da noite, último cigarro, e vai. E aí a gente não consegue dormir. 3 da manhã, pega o carro e vai no posto de gasolina que fica aberto 24 horas. Né? Pelo amor de Deus, me dá um macinho de cigarro. Eu não aguento mais. Pronto, falhou aquela tentativa. Durou 5, 6 horas. Isso frustra muito a pessoa. Né? É claro que tem gente que não se importa com nada. Né? Fuma e não tem problema. Mas e as pessoas que se alcoolizam e se encarregam de dirigir veículos com total desprezo pela vida alheia? Então tem, de novo, sempre tem mais de um lado. Né? Realmente, quando a pessoa se alcooliza, ela não deveria sair dirigindo, colocando em risco a sua vida e a vida dos outros. Né? Esse é um lado.
que é o lado que a sociedade busca convencer as pessoas a não usarem da sua liberdade para se comportarem desta maneira. Aí, se a gente tivesse uma lente mágica, que nem o André Luiz e o mentor nos livros, né? Porque eles entram nas casas e o mentor fala assim: André, analise o hipotálamo do nosso irmão, porque eles veem a gente como se fosse de vidro brilhante, né? Os pulsos mentais passando. Aí o André Luiz olha e fala... É que ele não escreve, mas se pudesse ele falava assim: misericórdia bendita. Jesus tenha misericórdia. Porque ele vê o desequilíbrio dentro da pessoa, né? Então, o alcoolismo é outra chaga, é um sofrimento muito grande. O alcoolismo é uma coisa tão terrível, né? Quem estuda direito sabe, porque se você virar delegado e prender uma pessoa que é alcoólatra, né? É uma coisa tão terrível que se você privar a pessoa de uma só vez do álcool, ela morre. Aí você é responsável pela morte. Então, tem que saber como lidar de tão forte que é o aprisionamento. Mas vamos, de novo, usar a máquina do tempo. Vamos voltar, né? Antes da gente ficar viciado em cocaína, antes de você ficar viciado em crack, antes de ficar viciado em maconha, antes de se tornar dependente alcoólico. Aqui tem palestra de dependência química também, não tem? Que a gente procura ajudar, não é verdade? Antes, não foi uma questão de dependência. No começo, foi sim uma questão de uso, de decisão. A pessoa não era viciada em alguma substância química. Mas aí tem todos aqueles fatores, né? Fator social, inibição, os amigos. Quanta gente não começa a usar drogas porque entra num relacionamento amoroso com alguém que usa drogas? Você não era viciado. Aí encontra uma garota ou um garoto e começa a namorar e ele usa drogas, cheira cocaína. Vamos dar não sei como é que chama, né? Vamos dar um cheiro. Naquele momento, nós não éramos viciados, dependentes. Naquele momento, a gente estava diante da situação que a lição fala. Você podia decidir. E você decidiu, por 1000 razões, aqui não se entra no julgamento de ninguém, né? Utilizar a droga e acabou viciado. E aí o namoro acabou, mas isso fica. Né? A dependência fica. Então, não existe, é difícil encontrar uma situação, se alguém souber, escreve para a gente aumentar a nossa biblioteca expositiva, né? Em que qualquer mal que se abate sobre nós não tenha, em algum momento lá atrás, na sua origem, uma tomada de decisão. E a decisão foi equivocada. Ou por ignorância, ou porque nós realmente, naquele momento, escolhemos aquilo. Então, ele vai por outros pontos aqui, olha. Há tantas pessoas exteriorizando a própria desventura ou inferioridade nos atos costumeiros das mais básicas normas de convivência social. Então, diz ele aqui, tem gente que entra numa praça. Né? Existe um negócio na cidade que chama zeladoria, que é paga com o dinheiro dos impostos que a gente tem que pagar. Aí eles vão lá, plantam flores, podam as árvores, planta florzinha, limpa, varre, põe cesto de lixo. Diz ele, tem gente que entra lá e arranca as plantas, né, pelo simples prazer de falar, ai, que flor linda, puxa, vem o pé tudo junto, estragou tudo o jardim. Ou a pessoa fala assim, eu vou roubar uma mudinha aqui para plantar num vasinho lá em casa. E arranca com a raiz e tudo. Está estragando alguma coisa que é de uso comum. Liberam-se os próprios dejetos em logradouros públicos. Isso é tão verdade que fica se passando lei, né? R$500 de multa para quem fizer as necessidades na rua, né? Porque milhares de pessoas, quando tem essas festas grandes, né? Carnaval ou alguma coisa assim, fazem suas necessidades na rua e dizem que fica Deus nos acuda. Precisa até a lei vir em socorro. Falta de hábito de respeitar o lugar e o trabalho alheio.
Picham-se muros, paredes, residências, prédios públicos e particulares. Isso é outra coisa que recentemente na mídia foi objeto de atenção, né? Havia um administrador querendo que a cidade ficasse limpa, né? E um monte de gente vinha em defesa dos artistas, né? Né? Então, existem algumas pessoas que entendem que aquilo é arte, outras entendem que aquilo é sujeira, né? E vamos em frente. Falta de costume de lidar com a limpeza, diz respeito ao que não nos pertence, mas que pertence a toda a comunidade. Aonde que nós deveríamos ter recebido noções de qual é o nosso espaço existencial, qual é o limite do nosso espaço e quando é que nós estamos invadindo o espaço dos outros? Que nós deveríamos respeitar o espaço dos outros, o espaço público. Começa ou não começa na educação básica que o papai e a mamãe devem dar no lar depois que a gente reencarna? Até nisso nós somos criativos, né? Surgem doutrinas de liberdade. Não pode falar não para a criança. Isso nos últimos 40 anos, até recentemente, era regra, né? Não se pode reprimir, virou até lei. Então a gente exagerou tanto na interpretação de que o que é deixar livre a criança e o adolescente e esquecemos de ensinar as coisas básicas. No começo isso pegava quem tinha até 16, 17 anos. Aquelas pessoas hoje têm 40, 50, talvez estejamos aqui, né? Então, aonde é que nós não aprendemos a diferença entre fazer o que eu tenho vontade de fazer e entender o meu espaço? Não precisa eu ir lá encostar e pisar em você para dizer que eu ocupei o seu espaço existencial. Quando a gente fala alto, grita, a gente está invadindo. Quando se vê a notícia assim, não sei quem foi denunciado porque se comportou inadequadamente, mau comportamento sexual, né? A pessoa exagera, abusa. Hoje em dia está saindo todo dia na mídia. Aonde é que a pessoa não aprendeu que você não pode, você para ter acesso, né, ao corpo de alguém, é preciso que essa pessoa esteja em concordância. Quando a gente está em concordância, não é gostoso? A gente casa, namora, faz amor, abraça, beija. É uma maravilha, é uma bênção da vida. Mas ambos estão em concordância. Quantos de nós não entende isso? Não precisa ser um violentador, etc. Basta aquele comportamento inadequado, que a gente não está mais em idade de embalada, não é verdade? A gente só vai embalada quando a gente é muito novinho. Mas é um tal de beliscar, de segurar pelo braço, de não deixar a pessoa ir embora, de querer forçar o beijo. Aonde que está faltando a educação para que a pessoa não se comporte assim? E, por incrível que pareça, a gente pode pensar que são os meninos que ficam segurando as meninas pelo braço para forçar um beijo, né? E eu tenho um filho que está nessa idade, ele fala, as meninas que agarram a gente. Porque hoje, se eles fizerem isso, eles não têm defesa nenhuma se alguma delas acusar eles de alguma coisa errada. Então eles ficam meio que assim, só que então elas vêm e agarram a força. Eu falei, vai com calma, né? Respeite o espaço seu e o da outra pessoa, né? E então, tudo isso somado à teimosia de muita gente em querer progredir sobre os ombros alheios, tirar proveito daquilo que não fez por merecer, tem se mostrado como um grande incentivo para que seja muito lenta a marcha da evolução humana. Vamos pensar no nosso caso. Alguém acha que nós vamos conseguir ir para um plano existencial melhor se nós somos pessoas capazes de atirar uma lata de refrigerante pela janela do carro no meio da rua? Dá para imaginar isso? Imagina o nosso lar, né? Praça da Paz Celestial. Todos aqueles passarinhos vibracionais, né? Piu, 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 e a gente chega lá e começa a jogar lixo. Não vão deixar a gente entrar. Se entrar, eu acho que o governador lá fala, aquela porta lá vai para fora, porque
não, é impressionante. Então, se nós já somos pessoas que temos esta compreensão dos portões no nosso lar, né? Já não, exatamente. Então, a gente fala assim, não, por que não entra? Porque antes de entrar, o nosso estado vibracional, o nosso perispírito, o nosso padrão de emissão de pensamentos já revela para aqueles espíritos que são mais iluminados que nós não temos condições de entrar lá. Não é que não entra porque eles são malvados, porque eles são bairristas, porque eles são racistas. Não. É porque para entrar em certas esferas, nós precisamos ter alcançado este estágio de evolução que nos permite entender qual é o nosso papel, quais são os nossos limites. E quando a gente quer alcançar os outros, uma pessoa, ou um grupo, ou a sociedade toda, que há maneiras de se fazer isso em consonância, em coerência com a paz, com o respeito, com a soma de esforços para construir uma coisa melhor. Parece tão simples, não parece, quando a gente está falando aqui, mas o nosso mundo ainda não é assim. Ainda não é assim. Nosso comportamento é lamentável. Eu sempre uso o exemplo do banheiro. Quem somos nós? Alguém que é capaz de entrar num banheiro de um lugar que não é a nossa casa e sair deixando pelo menos igual? Isso já é um grande progresso. Se nós deixássemos igual, já seria uma bênção. Já podia mudar o planeta Terra para planeta de regeneração. Mas não é o que acontece. Porque aqui é o banheiro, e é o banheiro do bar, é o banheiro do shopping. Então, tem gente que entra, aquilo sai, parece que passou uma manada de rinoceronte, né? Fica desorganizado, fica sujo, etc. Mas a próxima pessoa, como é que vai se sentir? Se nós não sabemos nos comportar em situações simples, né? De não falar alto no restaurante, porque está todo mundo ali querendo... E é uma questão de hábito, às vezes é cultura, né? A gente viaja por países em que dá até tristeza o restaurante. Ninguém fala nada, fica tudo assim. E o nosso espírito, às vezes, nós estamos querendo fazer festa, né? Imagina uma cantina no Bexiga com todo mundo quietinho, não ia falir, né? Mas, mesmo assim, ali é um ambiente que foi previsto e é aceitável que a gente chegue e ria e cumprimente os amigos. E se chegar num lugar que não é assim, não precisaria que tivesse as tabuletas, as placas. Nós deveríamos saber fazer isso sozinhos. É isso que a lição nos chama aqui. Para o cristão, a liberdade é muito séria. Tem que compatibilizar as opções que fazem com que as palavras e os exemplos do Cristo, caso contrário, a palavra cristão será apenas um rótulo. Isso, nós estamos também... quantas vezes nós não vimos isso? Em que a palavra amado irmão está na boca, mas no comportamento não. Né? Às vezes a gente vê alguma pessoa que no centro espírita tem aquela voz doce, suave. Oh, meus queridos. Aí ela chega no seu local de trabalho, faz de conta que é um advogado, uma advogada. No centro espírita, irmãos, elevemos o nosso pensamento. Chega no fórum, fala com as pessoas do fórum onde está o juiz, né? Não no fórum de registrar, no fórum, e trata as pessoas de uma forma grosseira, indelicada, brutal, com total desrespeito. Você olha e fala assim, Jesus tenha misericórdia, né? Como que uma pessoa com tanto conhecimento, não seria isso que a gente diria? Como que uma pessoa com tanto conhecimento espírita, que lá no centro espírita é um brigadeiro de tão doce, chega aqui e trata os funcionários do fórum desta forma. É o uso da liberdade. Então, é a história, lentidão evolutiva. Nosso planeta continua sendo um planeta que... Olha que interessante. Quando chegou 89, quem se lembra o que aconteceu em 89? Caiu um muro lá na Alemanha, não foi isso? Foi em 89, né? Aquela separação do comunismo com a outra Alemanha. E depois
acabou a Guerra Fria, a gente falou, ai, que alívio, as bombas atômicas não vão mais circular no planeta. E nós ficamos assim quase 30 anos. O que nós estamos vivendo hoje de novo? O medo de uma guerra atômica. Tem alguém lá no Oriente que está testando, tem outro aqui que fala assim, se você soltar bomba, eu solto mais bomba em você. E volta de novo a humanidade toda a viver com este temor. Meu Deus, onde está o progresso? Então a gente tem que ser humilde o bastante para entender cada ser humano tem o seu ritmo, tem o seu tempo. E a nós, se é que nós já alcançamos algum entendimento, alguma capacidade de fazer uma oferta de contribuição para melhorar o mundo, nós temos que ter noção de que são muito poucas pessoas que tentam fazer assim, e nós não podemos ter pressa, nem forçar e nem amaldiçoar quem ainda não alcançou esse estado de compreensão. Não é fácil, caso algum de nós seja uma pessoa que já consegue entender isso, viver e conviver com os demais companheiros, 7 bilhões de pessoas da humanidade. Né? Se a gente é aquela pessoa... Olha que coisa simples, né? Vai comer na mesa do shopping, da praça de alimentação. Terminou de comer, custa pegar o guardanapo e catar os cisquinhos de pão, né? Caiu um grãozinho de arroz, dá uma recolhida, devolve a bandeja e entrega a mesa limpa. Custa fazer isso? É difícil. Às vezes a gente até esquece, né? Mas aí a gente olha para o lado, chega uma família, tudo papai bonito, mamãe bonita, criancinhas lindas, às vezes vem com o cachorrinho. Quando sai da mesa, tem batata frita embaixo da mesa. Tem cremes embaixo da mesa. Larga a bandeja ali. A coisa foi feita pensando assim, se todo mundo terminar e pegar a bandeja e levar ali, né? Limpa a mesa estava, limpa a mesa fica. Não seria tão mais fácil? Então, são coisas simples assim. Quando a gente extrapola isso para a convivência de 7 bilhões de pessoas umas com as outras, a gente acaba entendendo por que o mundo ainda é um lugar onde a gente sente dor, um lugar em que a gente sofre privações, um lugar em que tem restrições, que a nossa liberdade, por mais que a gente queira usar ela mesmo sem noção, ela acaba sendo limitada. Tudo, quase tudo que é feito é no sentido de tolher liberdades, né? Antes a gente podia passar na pista aqui na beira do centro espírita, agora não pode mais. Então era uma liberdade que existia e que foi reduzida. Se nós soubéssemos como usar a nossa liberdade, não seria preciso nada disso. Não seria preciso porta, fechadura, como diz na revista Espírita, agora eu esqueci quem é que falou isso, que esteve lá num orbe, numa esfera, das esferas espirituais de Júpiter, e que lá as construções eram de material totalmente transparente. Quem foi que... eu sinto... Mas está lá na revista Espírita. Quer dizer, então, se nós soubéssemos usar a nossa liberdade, não precisava de porta, não precisava de polícia, não precisava de dinheiro, não precisava de leis, não precisaria de nada. Mas isso é onde nós queremos chegar, porque isso existe no universo. Aqui já chegou o nosso tempo. Existem lugares no universo onde as pessoas são tão conscientes do uso da sua liberdade que não precisa nem lei. Todo mundo sabe como se proceder, de forma isolada, individual ou de forma coletiva. Já li a respeito de uma cidade na Alemanha em que as pessoas... lugarzinho pequeno, não pode ser lugar com 500 mil pessoas, né? Todo mundo se comporta de uma forma tão consciente que a prefeitura aboliu as leis de trânsito. E não acontece acidente, não acontece atropelamento. Todo mundo sabe o que fazer na hora certa. Mas é só uma cidadezinha, devia ter umas 300 pessoas. Nós temos então que pensar que isso é possível aqui na Terra, isso já existe em algum lugar do universo. E nós devemos trabalhar para chegar lá. Com paciência, sabendo usar nossa liberdade, mesmo vendo que ao nosso lado, bilhões de irmãos ainda se iludem achando que usar a liberdade é fazer o que bem entende, sem se importar com as consequências. Então esta era
a mensagem da lição de hoje para que nós apliquemos em nossas vidas e demos graças a Deus toda vez que a gente fala, eu usei isso porque eu pude usar a minha liberdade. Muita paz. Bom, agora aquele momento que a gente pode participar da palestra com uma colocação, né, referente ao tema, ou alguma pergunta. Só vou pedir para ser um por vez, por favor. Alguém gostaria de... Acho que todo mundo entendeu bem a... Mário, mas nem tudo é maldade na Terra. Nem tudo. Você vê a parte científica, né? Como se desenvolveu extraordinariamente. Hoje vive-se bem melhor do que noutros tempos, né? Em tudo, né? Em tudo. Eu falo até da medicina, né? Hoje se faz operação do coração. O homem lá fez, né? O presidente. Quando isso era possível há 100 anos atrás? Não mesmo. Então nós fizemos progresso. Mas nós fizemos questão de dizer, algumas pessoas fazem mau uso da liberdade, não por maldade, como o senhor disse, mas por ignorância. Né? Então, nós também dissemos, a chave para que isso pare de acontecer é uma educação amável e saudável desde quando a gente é criancinha. A importância dos pais, né? Pai, mãe, tutor, avó, não importa. Mas nós devemos entender que, sim, respeitemos, demos liberdade para as crianças serem crianças e brincarem, mas não pode faltar a instrução básica de bom comportamento, do que é bem se comportar e não, de como respeitar o espaço do coleguinha. Porque durante muitos anos nós não ensinamos nada porque havia forças, e essas forças se consolidam, às vezes, em grandes movimentos sociais, né, que entendem que não se devia fazer nada. Né? Então você precisa falar, que intenção que tem por trás de uma organização que tenta convencer os pais a não passar nenhuma noção de educação para os filhos, sabendo que isso é uma coisa que está destruindo a sociedade. Então, talvez essa intenção lá atrás fosse essa, mas a gente não sabe. Então, vamos cuidar de fazer da melhor forma possível aquilo que está ao nosso alcance. Boa noite, Mário. Só pegando um gancho ali, né, que o senhor Américo falou, né, talvez a falta de conhecimento, né, mas aí eu fico me perguntando assim, né, Mário, será que talvez para algumas pessoas, né, ou talvez uma grande maioria, né, que nem igual você colocou bem, nós temos, né, essa maravilha que é a doutrina espírita, né, temos um grande conhecimento, só que muitas das pessoas não têm, né, assim, apesar que o conhecimento básico da educação, né, eu acho que é um conhecimento que não é algo tão abrangente assim. Isso, né? É igual você falou, de saber respeitar o próximo, né? Mas aí será que hoje assim seria um pouco de falta de conhecimento ou talvez será o próprio fato da pessoa sempre colocar eu, né, em primeiro lugar, Mário, que tá cada vez mais difícil uma pessoa alegar que não sabia, porque hoje em dia todo mundo, aliás, nós estamos virando pessoas assim, né? Todo mundo tem acesso à informação. Né? Então, está cada vez mais difícil alguém dizer assim, eu não sabia que era para respeitar o meu semelhante. Porque a tecnologia está nos permitindo fazer uma fusão de conhecimentos, de comportamentos, conhecer o outro de forma que antes era difícil conhecer. Né? Pela mídia social você vê facilmente como é que se comportam as pessoas do outro lado do mundo, o que falam, o que pensam. Então, está cada vez mais difícil a gente usar isso como desculpa. Então, o ego está sendo o fator preponderante. Eu me preocupo é comigo, eu vou fazer porque eu quero. E os outros, eu não me importo com os outros. Só que esse comportamento multiplicado por milhões, bilhões de pessoas, certamente cria um estado vibracional no mundo que faz com que as consequências, que não são agradáveis, desabem também sobre todos nós.
Por isso é que nós mencionamos que é um ato de coragem, caso nós já tenhamos algum discernimento para entender que nós estamos procurando nos comportar ou fazer a coisa certa, enquanto bilhões de pessoas não estão, é preciso ter equilíbrio, paciência e misericórdia para continuar andando no meio desses bilhões de pessoas, sem julgar, sem ficar revoltado, porque tem hora que a gente quer perder a paciência, né? Não aguento mais. Não, vamos lá, vamos com calma, né? Vamos com paciência e respeito. Mais alguém? Não lembro se que esteve em Júpiter. Bom, lição de casa para todos nós. Ler a Revista Espírita, onde está escrito sobre o planeta que tem as casas com as paredes transparentes. Ah, é o Mozart. Isso mesmo, obrigado. Isso é colaboração, tá vendo? Fizemos a lição já. Obrigado. Ele desenvolveu toda essa capacidade dele musical, que é uma maravilha. Mas é como nós sabemos que os espíritos superiores estão, e lá onde eles estão, nas esferas superiores, a humanidade é toda moral. O devido grau dele, moral, é assim, elevado, o outro também é, mas um pouquinho abaixo. Então o outro a respeita normalmente, não tem discussão, não tem inveja, pelo contrário, eles lutam para chegar no patamar do outro, de uma maneira normal, né? Vamos dizer assim, é espiritual. Então a história dos espíritos conta para nós, então nós estamos aí com os tsunamis da vida, os vulcões, né? Então tudo que acontece na Terra é todo motivo que o homem provoca de certa forma, como você falou, as vibrações. A gente vai reencarnando até aprender. Tem até um vídeo no YouTube que conta essa historinha da viagem lá, que se surpreendeu, que lá eles não comem carne de jeito nenhum. Eles vão contando tudo e vai aparecendo as figuras. Bem legal, bem montadinho no YouTube. Os corpos são diferentes. A vida é muito diferente. O espiritual, a energia é outra. Sem dúvida. Obrigado, Mário. Bom, mais uma vez, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, ao nosso Divino Mestre Jesus, aos nossos mentores espirituais, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, buscando conhecimento, buscando evolução. E agora vamos retribuir a tudo isso que recebemos. E a nossa retribuição se dará em forma de vibrações. Vibrações de amor, de paz, de fraternidade, de carinho e esperança. Vamos vibrar pela fraternidade, paz e equilíbrio a toda a humanidade. Em especial a todas as regiões que se encontram com guerras, com desequilíbrios. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, essa escola que nos acolhe com tanto amor, que nos dá a oportunidade de crescermos, de evoluirmos, prosperarmos. Vamos vibrar por todos esses nossos irmãos que não despertaram para as coisas do espírito e estão totalmente presos ainda às coisas da matéria, aos vícios de todas as naturezas. Vamos vibrar por todos esses irmãos que se encontram em hospitais, em clínicas, aguardando uma cirurgia, se restabelecendo de uma doença. Vamos vibrar por todas as casas de oração, não importando qual for o direcionamento delas, mas que se multipliquem cada vez mais. Em especial essa casa, Casa do Caminho Santana, que nos acolhe com tanto amor, que nos dá a oportunidade de crescermos, de melhorarmos. Vamos vibrar pelas nossas casas, os nossos lares, mentalizando paz, harmonia e muita luz. E agora uma vibração especial por todas aquelas criaturas que conosco convivem nela,
que nesse momento se sintam abraçados e que ao sairmos daqui e regressarmos para os nossos lares, encontramos um ambiente de paz, de harmonia. Que possamos retornar em paz aos nossos lares, na certeza de que voltaremos um pouco melhor do que quando aqui adentramos. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos dar continuidade do trabalho da noite com os passes, primeiro os magnéticos e depois os espirituais. Uma boa noite a todos.